Bom, nós vamos avançar um pouco mais nessa discussão sobre o conflito no Oriente Médio e vamos convidar para conversar com vocês o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Queria que o senhor desse um panorama geral para a gente sobre qual é a perspectiva que o senhor tem para aquela região do mundo, agora a prometida resposta de Israel ao Irã. O senhor imagina que nós teremos dessa vez aqui consequências mais graves do que nos conflitos anteriores entre esses dois países? Nós já estamos tendo, né? Nós estamos tendo uma guerra regional, né? Já vão vários grupos ligados a Irã estão atacando Israel e sendo atacados por Israel. Você tem agora o Líbano entrando também nessa disputa e a ameaça de um conflito maior entre Israel e o Irã. Eu acho que as forças que vão tentar não deixar o conflito sair do controle, né, permitir uma escalada, vão prevalecer. Eu acho que a resposta de Israel não será a mais radical, que seria, né, atingir o programa nuclear iraniano. Mas, de qualquer maneira, dependendo do que for atacado, você pode ter uma maior reação ainda do Irã. Vamos aguardar, né? Nós estamos aguardando a decisão do Conselho de Guerra lá de Israel, que está reunido decidindo o que fazer como medida retaliatória. É difícil prever o que eles vão decidir, mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos já se manifestaram pedindo e dizendo que estão em contato com as autoridades de Israel para que essa guerra não escale de maneira a ficar fora de controle. Agora, embaixador, falando na preocupação de uma escalada mais ampla da guerra, o Irã ficou muito incomodado com o fato, além dos Estados Unidos, mas França e Reino Unido ajudarem Israel na defesa contra aqueles quase 200 mísseis que foram lançados em vários pontos militares, pontos também do Mossad, em território israelense. Há alguma possibilidade, alguma chance de retaliação em algum nível por parte do Irã a esses países, especialmente esses na Europa? Não, eu não acho, não. Eu acho que o Irã não tem interesse em escalar essa guerra, assim como os Estados Unidos não têm interesse e a Europa também não tem interesse. O problema todo é que essa guerra está sendo prolongada por uma questão interna de Israel. É claro que Israel sofreu e está sofrendo diariamente ataques do Hezbollah, do Hamas, isso não se discute. O problema é que não há uma perspectiva política, né, de saída para essa crise, por razões internas de Israel, não é? A posição política do primeiro-ministro Netanyahu. Mas os outros países não têm interesse. A Europa está envolvida numa outra guerra com a Rússia, os Estados Unidos estão na véspera da eleição e o Irã está vendo que a capacidade militar israelense é muito superior à sua e não vão querer arriscar a entrar numa guerra nesse momento. Então, eu acho que ninguém quer uma escalada militar maior. Israel está fazendo essa ação militar esperando a eleição americana. Claro que Israel prefere que Trump vença a eleição, porque Trump é um aliado fechado de Israel. Então, são considerações geopolíticas que estão influindo na decisão dos países, mas eu não acredito que a guerra saia do controle e entre nessa escalada que você mencionou. Zé Maria Trindade. Pois é, professor Rubens, a gente viu de quando o senhor estava na ativa e até agora mudou muito, né? As relações e mesmo a maneira como os países se apoiam num momento assim.
a gente vê várias análises de que os Estados Unidos, neste momento, estão omissos e errantes, ou seja, a fragilidade do Joe Biden é visível, né? Não há um comando. Isso faz o fortalecimento de grupos como o Xi Jinping, da China, e da Rússia, o Putin, né? Eu queria perguntar para o senhor se mudou mesmo essas relações, a maneira de se relacionar, e qual é a consequência desta posição dos Estados Unidos que apoia e pronto, e antes agir de uma maneira mais positiva. Olha, nós estamos vivendo um momento de transição nas relações internacionais. Nós estamos vendo ocorrer duas guerras, né? Uma na Europa, outra no Oriente Médio. Nós estamos vendo a confrontação entre os Estados Unidos e a China no campo econômico, tecnológico. Isso mostra, na minha visão, que nós estamos caminhando para uma divisão do mundo entre um bloco ocidental com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com outros países da Ásia e de outras regiões, de um lado, e de outro lado, um movimento anti-ocidental, que é liderado pela China, integrado, como você falou, pela Rússia, e o BRICS está no centro disso, que com a expansão dos BRICS, que era um grupo integrado por 5 países, né? O Brasil, a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, agora já tem 10 países e em outubro vai haver uma outra reunião dos BRICS e tem 34 países querendo entrar também nos BRICS. Então nós estamos vendo a formação de um bloco anti-ocidental confrontando, não militarmente, mas economicamente, na questão dos princípios, dos valores, o que prevalece hoje no Ocidente. E como você falou, os Estados Unidos, que são o líder desse bloco ocidental, estão perdendo a sua força, porque os Estados Unidos chegaram a ser a única potência global. Hoje nós temos potências que existem em vários continentes. Nós estamos num mundo multipolar. Isso faz com que no Oriente Médio, por exemplo, a posição dos Estados Unidos não é decisiva como foi no passado. Então, os Estados Unidos perderam a sua força para influir decisivamente no resultado dessa confrontação. Eles estão do lado de Israel, vão continuar do lado de Israel, e, como eu disse, todos estão aguardando a eleição americana para ver o que acontece lá. Dependendo do resultado da eleição, nós vamos ter outros desenvolvimentos, mas realmente nós estamos num momento de grande mudança, grande transformação, em que as forças econômicas, políticas, militares que estão fora do Ocidente estão começando a ficar cada vez mais fortes e terão cada vez mais um papel econômico, financeiro, político na definição da ordem internacional. Quero agradecer a Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Londres. Embaixador, muito obrigado pela entrevista e um bom dia ao senhor. Muito obrigado pelo interesse de vocês.